Olá, aluno, tudo bem? Eu sou Venâncio, professor de Sociologia, e na aula de hoje vamos estudar cultura e sociedade. Bom, na última aula a gente estudou um pouco sobre o surgimento da sociologia, tá certo? Aprendemos então alguns conceitos e, claro, também de onde surgiu a própria ideia da sociologia. Eu falei a vocês que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial serão fundamentais para o surgimento da sociologia no mundo, certo? E também falei a vocês, alunos, que essas revoluções elas vão contribuir, porque ela vai mudar tanto o caráter político como também o caráter socioeconômico de toda a população europeia, tá certo? E dentro dessa realidade começa a surgir problemas, tá certo? E ao mesmo tempo desenvolvimento, ou seja, aumento de urbanização, tá certo? E claro, precisamos também compreender que cada povo, né, tem sua cultura. E claro, essas culturas devem ser pensadas e estudadas também no campo da sociologia, tá certo? Então aqui eu trago para vocês o primeiro conceito do que significa então cultura. Ao slide, por favor. Olha só, cultura, o termo cultura abrange um contexto mais amplo que aquele com o qual as pessoas estão familiarizadas. Os seres humanos estão imersos em cultura no dia a dia, nas atividades cotidianas. Portanto, não podemos relacionar cultura apenas a estudos formais ou às obras de artes, como quadros, peças de teatro, filme e etc. A cultura diz respeito ao repertório da ação humana. Ela forma e caracteriza os seres humanos por meio daquilo que eles produzem, ou seja, práticas, valores, normas, costumes, saberes coletivos que são transmitidos socialmente de uma geração a outra. Bom, talvez vocês, né, já tenham ouvido falar que a pessoa que não tem cultura é uma pessoa que não escuta, por exemplo, música clássica. A pessoa que não tem cultura é que não conhece um bom filme. A pessoa que não tem cultura é aquela pessoa que não vai ao teatro. Não, isso está errado. Cultura não significa apenas isso, certo? E aí você está querendo identificar que algumas pessoas não têm oportunidade, certo? De visitar um teatro, certo? De ouvir uma música clássica, como também ouvir alguns clássicos da MPB, por exemplo, certo? Cultura é muito mais do que isso, certo? Você, aluno, você também tem uma cultura, você tem uma raiz, certo? Vocês todos têm sim algumas semelhanças que dá como característica sua, tá certo? Então, a cultura, ela está presente no nosso dia a dia. A cultura é algo que a gente encontra, certo? Em qualquer lugar. E claro, de maneira específica, tá certo? Por exemplo, os portugueses, quando chegaram aqui ao Brasil, tá certo? Encontraram povos diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes, tá certo? E claro que a maneira como esses povos foram tratados, sim, aí é uma maneira de dizer que eu vou implantar a minha cultura, tá certo? Na outra, como forma de dizer que a minha é melhor do que a sua. Então, é isso que gera-se problema, tá certo? E esses problemas, pessoal, podem ser pensados como guerras, certo? Violências e etc, ok? E aí, não podemos esquecer que cultura está ligada também à religião. Sim, à religião. A cultura também está ligada a coisas tão básicas no dia a dia, o hábito de comer, certo? De dormir, ok? Então, perceba que cultura não é simplesmente isso que algumas pessoas imaginam, tá certo? Cultura é algo muito amplo e, claro, todos têm cultura, tá bom? Olha só, o outro passo aqui é a gente compreender uma cultura associada, obviamente, ao nosso contexto aqui, ao Brasil, tá certo? Vamos ao slide, por favor. Olha só, cada povo tem sua cultura, que pode ser definida como um modo de vida particular, composto de diferentes valores e formas de ver o mundo. Agora, quando essa cultura é compartilhada, claro, entre todos os indivíduos, chamamos de identidade cultural,
tá certo? Aluno, uma perguntinha básica a vocês. Que cultura, então, compõe o nosso Brasil? Será que podemos encontrar uma única cultura no nosso país? Né? O Nordeste, por exemplo, né? O Nordeste, que tem a sua riqueza também culturais, e aí, veja só, culturais. Então, no Brasil, não há apenas uma única cultura, certo? Claro, em nenhum outro país, tá certo? Uma cultura específica, e aí você ia identificar os povos daquela região, daquele país, com uma única cultura, certo? Temos sim identidades, aquilo do qual você se identifica, tá certo? Aquilo que te chama mais atenção, daquilo que você participa. Mas o nosso país é uma diversidade cultural, tá certo? Se você for para o sul, você vai encontrar outros horizontes culturais, certo? Se você for lá para o norte, sim, você vai encontrar uma outra ideia de cultura, tá certo? Se você daqui no Nordeste também vai encontrar outras culturas, tá certo? E claro, todas elas também têm fortes influências, tá certo? Costumes que, a partir dessas relações de povos que começaram a se espalhar, as culturas também passaram também a ter os seus agrupamentos. E aí não teremos uma cultura específica, localizada apenas num lugar e que ela é única. Não, ela não é única. Ela vai ter sim a sua mistura, né? Algum costume, hábito também de outros povos, de outras regiões, tá certo? Então é bom sempre lembrar desses detalhes importantes, tá bom, aluno? Olha só, veja bem, vamos observar aqui essas duas imagens, por favor. Na primeira imagem, tá certo? Deixa eu ver aqui pro mouse, por favor. Olha só, nessa imagem aqui, gente, vocês estão vendo, né, dois índios, um com o celular, um outro com o seu computador, ok? A outra imagem, um índio fazendo a sua compra lá no supermercado, tá certo? Agora veja só, é claro que aqui, né, e talvez na sua cidade, vocês não têm esse hábito de chegar no supermercado e encontrar um índio, né, com os seus trajes de índios, né, fazendo a sua comprinha, né? E talvez, se isso acontecer, você vai estranhar, né? Mas por que você vai estranhar? Veja bem, você vai estranhar porque não é tão normal, né? Normal ver índios, certo? Fazendo compras. Não é tão normal ver índios com computador, com celular, né? Porque isso faz parte de uma outra cultura, né? Uma cultura avançada. Isso está errado, gente. Não é isso que nós podemos dizer como, por exemplo, tratar aquela cultura X como algo inferior, tá certo? Mas tem um significado que vocês precisam também prestar muita atenção para essas imagens aqui. Elas não estão aqui por estar, certo? Ela tem um significado importante e esse significado a gente pode chamar então de aculturação, tá certo? Vamos ver aqui o que diz então a aculturação. Olha só. A aculturação consiste no processo de perda ou modificação, eu gosto mais de usar esse termo modificação, de uma cultura, que ocorre por meio da transmissão de traços culturais de uma sociedade para outra, tá certo? Então, por que eu quis chamar a atenção para o termo modificação? Porque se eu falar de perda, né, a gente pode dizer que os índios eles vão perder a sua essência, porque hoje ele usa um celular, porque ele vai fazer a sua compra lá no supermercado, né? Ele não caça mais, ele não pesca, não. Mas modificação, eu chamaria então aqui para dar algo mais confortável, né? É a maneira que podemos pensar que este índio aqui, certo? Ele tem, de maneira geral, uma modificação estrutural na sociedade do qual ele está vivendo, tá certo? É um processo que isso acontece a partir do desenvolvimento, a partir do acompanhamento de uma cultura para outra, tá certo? E claro, a quem vai predominar nesta cultura, nesta região, tá certo? É aquela cultura que podemos chamar então de uma cultura que está mais próxima à ideia contemporânea ou os avanços tecnológicos, como por exemplo aqui, né, vocês viram então do computador e da internet, tá certo? Aliás, do celular. E claro, internet por quê? Porque também os índios estão conectados,
né? Eles usam Facebook, né? No celular, eles têm lá o seu Instagram, alguns outros elementos ou redes sociais para se comunicar, ok? Então veja só, podemos dizer que esses índios perderam então a sua identidade? Bom, isso aí é muito sério, a gente não está aqui para julgar nada, mas entender que há sim um movimento e esse movimento cultural, tá certo? Faz com que algumas outras culturas também acompanhem a este processo e aí chamamos de aculturação, tá certo? Então, vocês devem ter muito cuidado aí para não confundir então e tentar distorcer essas ideias, claro, também de processo de crescimento tecnológico e modernização contemporânea, tá bom? Bom, pessoal, olha só, cultura e ideologia, tá ok? Vamos aqui ao slide, por favor. O que é então ideologia? Ideologia, um dos temas mais controversos da filosofia, da historiografia e também da sociologia, tá certo? Então, veja só, Tracy vai trazer então o primeiro conceito de ideologia, dizendo o seguinte: ideologia como estudo das ideias de modo racional e objetivo, a fim de eliminar crenças errôneas e ilusórias, tá certo? Isso aí a gente pode ver com Destutis de Tracy, ok? Bom, Karl Marx e Friedrich Engels, aqueles que serão responsáveis pela essa nova modernização de críticas revolucionárias, tá certo? Ele vai dizer que ideologia, olha só, retomou o termo por outro significado. Para ambos, ideologia seria uma consciência falsa da realidade. Repetindo, para Marx e Friedrich Engels, ideologia seria uma consciência falsa da realidade, que teria o objetivo de ocultar, né, usurpar as relações sociais de poder e exploração. De maneira geral, ou seja, a ideologia aqui na visão desses pensadores, tá certo? Seria, claro que no primeiro, algo que podemos chamar de salutar, tá certo? Mas para Karl Marx e também para Engels, não. A ideologia é uma maneira de enganar, tá certo? E, de certa forma, tirar o brilho de o que é realmente uma exploração. E claro que eles estão falando ligado ao trabalho e, obviamente, uma crítica a todo o sistema capitalista, tá ok? Então, olha só, ideologia, né? E aí vocês devem lembrar também uma música muito famosa do nosso grande Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver, tá certo? E aí seria basicamente a gente compreender de maneira geral o que é ideologia, o que é então cultura e, claro, relacionar isso com uma posição, certo? Em que você e, claro, todos têm que ter uma certeza absoluta do que você quer e a ideologia, jamais pensada nas visões de Marx e de Engels, não vai dominar o teu caráter, tá certo? E você não precisa jamais temer a esse conceito, ok? Parece que eu estou fazendo terror, né, no próprio conceito de ideologia, mas aí trazendo esse conceito para dentro da sociologia, relacionando isso para o mundo atual, sim, precisamos ter cuidado e, claro, controle a esse termo, tá bom? Bom, pessoal, falamos então sobre ideologia, a aculturação, tá certo? O desenvolvimento da cultura e o que é cultura também, mas precisamos também compreender o que é cultura de massa, tá certo? Um ponto fundamental que vai ajudar você também a repensar tanto uma boa redação, como também numa explicação detalhada, dentro do contexto de história e, claro, também de sociologia, tá certo? Ao slide, por favor. Cultura de massa e cultura popular. As manifestações culturais de uma sociedade incluem desde os produtos consagrados pela crítica erudita, como as pinturas dos vários períodos e escolas clássicas, as composições musicais de alto nível, de complexidade, e os romances clássicos, até os produtos de entretenimento da cultura de massa, tá certo? A cultura de massa seria aquela produzida com o objetivo de ser facilmente absorvida, sem preocupação de subverter o pensamento predominante em uma sociedade.
ela pode até mesmo estimular visões estereotipadas e preconceituosas sobre indivíduos ou grupos, tá certo? Aluno, uma grande preocupação da sociologia na atualidade também é retirar alguns estereótipos, né? Ou seja, pessoas que começam a ter crenças de valores contrários ao indivíduo por algumas relações e, claro, ligadas também a músicas, a produções de filmes, tá certo? E entre outros elementos. Então, veja só, a cultura de massa aqui significa basicamente aquela cultura do qual ela vai receber todas as informações, todos os tipos de músicas, sem ter aquele crivo, né? Sem ter aquela relação predominante de cuidados, tá certo? E isso faz com que a pessoa não pense por si só e ela passe, então, a repetir canções, né, que não são legais. Eu acho que vocês estão me entendendo, não é isso? Então, veja só, infelizmente, isso, as músicas, quando aparecem, né, estourando, sucesso e tal, não está preocupado, então, com o que o indivíduo vai despertar, né? E sim o que ela vai lucrar. Então, a cultura de massa, ela é levada, né, por essas ideias, tá certo? Ela não está preocupada com aquilo que vai, então, modificar o seu pensamento. O que ela está preocupada é basicamente aquilo que eu vou curtir, né? Aquilo que está me fazendo feliz. Então, não interessa. Infelizmente, isso é um grande problema, tá certo? Porque gera, além de preconceitos, certo? Raciais, homofóbicos também, tá certo? E, claro, entre outros elementos. Então, precisamos ter muito cuidado. E claro que estou falando aqui de maneira muito literal o que é, então, cultura de massa, tá bom? Olha só. Aqui a gente vai ter, então, uma outra ideia sobre o que é a indústria cultural, certo? É um ponto fundamental para que você também possa contextualizar dentro do que é cultura e aí, claro, relacionar isso dentro da sociologia. Ao slide, por favor. Bom, aparecem dois grandes teóricos, né? Marx Horkheim, certo? E Theodor Adorno, ok? Dois filósofos importantes e também são pioneiros na utilização da expressão indústria cultural. Eles consideravam que a expressão cultural de massa poderia ser mal interpretada e confundida com cultura popular. Isso é um ponto muito importante, gente. Por isso, passaram a utilizar a expressão industrial cultural para designar aquela produzida para integrar consumidores de mercadorias culturais. Em meados do século XX, já se percebia o poder da mídia e dos meios de comunicação na vida das pessoas. Percebia-se que os meios de comunicação, se usados de forma planejada, poderiam dirigir o consumo e influenciar a conduta das massas. Olha só, dois grandes pensadores e vão trazer algo fundamental, né? E aí uma coisa importante, será que não pensar que a nossa cultura não está regida então por documentos, ou seja, meios que são transmitidos por novelas, filmes e etc. tal, e isso vai mudar também o meu desejo, né, a minha ambição de querer e nunca deixar de, claro, ter essas ideias em mão, tá certo? Bom, contracultura é um movimento também muito rápido aqui para a gente entender, um movimento que surgiu para quebrar esses paradigmas, tá certo? Eu trago para vocês, por exemplo, os punks, né? E também todo aquele movimento hippie, tá certo? Então, deram então uma olhada na contracultura, que são elementos fundamentais para a gente contextualizar pessoas, grupos que se revoltaram contra essas novas modalidades, tá certo? Bom, pessoal, adiantando aqui o nosso passo, por favor, eu só queria que vocês entendessem o seguinte, que a nossa aula tem como algo fundamental compreender a cultura e, claro, a sociedade, tá certo? Trago para vocês apenas uma única questão para a gente entender e amarrar, claro, o que foi dito até o momento. Por favor, aqui é o slide. Olha só, essa questão é a questão 2 do Enem, tá certo? Perdão, a questão 2 do seu caderno, que foi do Enem de 2013, tá certo? Vamos lá. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente.
Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, letra A, permanece como reprodução dos valores e costumes africanos, letra B, perderam a relação com o seu passado histórico, letra C, derivam da interação entre os valores africanos e a experiência histórica brasileira, letra D, contribuiu para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual, e letra E, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Então, você que marcou a letra C, você acertou, tá certo? Então, pessoal, desejo a vocês toda a boa sorte do mundo e, claro, uma boa prova no Enem, tá certo? Até a próxima aula, gente. Um abraço.